Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do podcast Nova Pauta, Estação NP, apresentado por mim, Davi da Silveira Nunes, todas as sextas-feiras às 20 horas, sempre trazendo novas edições com conteúdo relevante e convidados especiais. A transmissão é pelo Facebook do NP Expresso, canal do YouTube e também pela plataforma Spotify. Este podcast tem o apoio do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Edição desta sexta-feira, 31 de julho de 2026. Estamos iniciando aqui e com muito prazer estamos recebendo, em primeiro lugar, a minha grande amiga, Alessandra Ter, que é vereadora aqui do município de Santiago. Primeiramente, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Nova Pauta Estação NP. Boa noite, Davi, boa noite a todos, então, que nos acompanham. É uma alegria também estar dividindo esse espaço contigo, Davi, e trazendo aqui alguns esclarecimentos, questionamentos. Então, a gente está à disposição, sempre nos colocando à disposição e atendendo, então, as demandas do nosso município, das pessoas que nos procuram. Vamos conversar, então, como eu falei, com a vereadora Alexandra Terra, do Partido Progressistas, o PP, que atua no Legislativo Municipal, com foco na área da saúde e também em pautas sociais. A profissão, assistente social, técnica de enfermagem com atuação profissional ligada ao Grupo Hospitalar Santiago e à saúde pública. Formação acadêmica, especialização em gestão de organização pública em saúde pela Universidade Federal de Santa Maria e em gestão social, políticas públicas, redes e defesa de direitos pela Unopar. Vereador Alexandre, em que momento da sua vida você sentiu a vontade ou a necessidade de, além de ser uma assistente social voltada aos problemas sociais, ser também uma representante do povo, ligada também ao Legislativo santiaguense? Davi, a minha trajetória, na verdade, ela foi se construindo ao caminhar, né? Eu iniciei trabalhando numa escolinha de educação infantil, e era apaixonada pelas minhas crianças, pelas turmas. Fui para a saúde, e ali na Secretaria de Saúde, então, eu comecei a estudar, me especializar. Eu amava e amo muito o que eu faço. Então, foi uma caminhada. Também uma participação muito importante que marcou essa trajetória, especialmente essa minha ida para a política eletiva, que foi a participação em Conselho Municipal de Saúde, nos conselhos, nos fóruns de debate, nas plenárias a nível de Estado, que foi me instigando, né, eu preciso fazer mais pela minha comunidade, pelo meu município. Então, tive esse trabalho voluntário durante mais de década, e a gente sempre acha que pode fazer algo mais. Daí tu chega no teu limite. Aqui eu já fiz tudo, porque não passa disso. Às vezes a gente se sente frustrado por isso, né? Acha, mas e daí eu vou fazer sempre a mesma coisa, tá sempre... Então, numa formação, para dizer bem a verdade, foi numa formação do controle social que me instigou. Poxa, mas eu estou há mais de 10 anos trilhando esse caminho e pensando política pública, especialmente de saúde, que era o meu foco maior ali, e as coisas são decididas lá em cima, é pela questão política. Não é aqui entre nós apenas que a gente vai fazer isso. Então, eu sempre considerei muito a participação social da comunidade nas formulações, mas a gente sabe que a questão política, ela é muito forte. Tu precisa ter uma representação que realmente, de fato, esteja com a bandeira da tua comunidade, do teu município. Sim. E tá nesse espaço de decisão, né? Então, a gente está formulando, mas não está no espaço de decisão que pode realmente mudar. E começou a me instigar. Isso em março de 2020, eu fiz essa formação no município de Santa Maria.
E me deu esse desejo, eu comecei a pensar, mas como que eu posso fazer mais? E era um ano eleitoral. Então, no final de abril, eu já estava decidida. Eu sei como eu posso fazer mais. Vou encarar a política de frente. Eu sempre gostei muito de política, eu sempre estive nos espaços políticos, trabalhando por nomes e pessoas que eu acredito no trabalho e que me espelham de alguma forma. Eu disse, mas eu também posso, eu vou fazer isso. E a gente sabe que quando essa decisão vem, tu tem que considerar que tu vai abrir a tua vida para que todas as pessoas tenham a sua opinião, o seu palpite. Então, realmente, é uma decisão que precisa ter muita firmeza, que tem que saber o que tu quer. Então, jamais, nunca pensei em ser uma laranja de partido algum. Sou filiada no Progressista desde maio de 98, então isso já demonstra o meu interesse político. Eu sempre gostei da política, mas e participei dela trabalhando por mãos de outros. Então eu decidi, eu vou entrar para a política. E como a gente pegou ali em 2020, um período de pandemia, até foi um período muito triste na história do mundo, né? Sim. E eu ligada muito à saúde, ao cuidado, ao preservar a vida, ao promover esse cuidado, eu disse, mas eu não vou sair bater de porta em porta e pedir voto, porque eu não posso fazer isso, eu não posso expor as pessoas que eu tanto cuidei, né? Então eu quero que as pessoas saibam que eu sou candidata. Então esse meu primeiro mandato se deve ao trabalho que eu realizei anteriormente, ao trato que a gente tem com as pessoas, e eu sempre acho isso muito importante, porque a gente estando aonde estiver, fazendo o que for, qualquer profissão, tu faz bem feito, né? Tu faz com propósito, e o meu propósito sempre foi fazer o melhor, fazer o bem, jamais atrapalhar alguém, e eu tive esse reconhecimento nas urnas. Você é a única mulher vereadora na Câmara de Santiago. Segundo dados do Tribunal de Justiça Eleitoral, 52% da população, das mulheres, estão aptas para votar. Mas ainda continua sendo minoria nos mandatos eletivos. Por que a representatividade feminina ainda é tão baixa nos cargos eletivos? Davi, a gente tem que reconhecer que evoluiu muito. Evoluiu. Né? Evoluímos muito enquanto mulheres nos direitos políticos, eleitorais. Hoje as mulheres estão em todos os espaços. Há um século atrás não era assim, e há menos tempo até a gente não tínhamos nem o direito de fazer essa escolha do voto. Então, eu reconheço que houve muita evolução quanto à mulher na política. Temos muitos desafios e muito que melhorar. Então, tu tocou num ponto muito forte da política, e é um ponto que a gente precisa trazer para o debate, falar com as mulheres. Eu tenho muitos convívios e a gente precisa ver como que está sendo isso, porque a gente sabe que mais de 51% da população brasileira são mulheres, mais de 52%, como tu falou, do eleitorado são mulheres. E como que a gente ainda tem uma representação muito pequena, né? Tanto a nível municipal, estadual e também federal. Então a gente precisa alcançar um número maior. Isso faz parte da democracia. A gente tem que se conscientizar de que a gente pode estar em todos os espaços, a gente precisa estar especialmente em espaços de decisões. A mulher, quando entra na política, e isso é muito claro, ela muda a política. Ela muda a forma de formular, de planejar, os olhos. Então, e cada um carrega a sua marca. Eu sempre tive muito claro que a minha bandeira era saúde e desenvolvimento social. Então, as pessoas em primeiro lugar. E isso foi uma evolução. A gente tem hoje uma lei eleitoral que traz essa conversa e traz esse respaldo, então, exigindo os 30% de mulheres na disputa eleitoral. Isso favoreceu, porque era um mundo muito machista. Então, a questão de cotas também é muito questionada, e eu te digo que eu sou a favor,
porque a gente vem de um patriarcado onde a mulher não tinha esse espaço. Então, essas decisões precisam ser divididas, a gente precisa realmente ser representada. Não que eu nunca tenha me sentido representada por um homem, muito ao contrário, muitos homens na política me representaram, mas eles não são mulheres, não pensam como as mulheres, o organismo é outro, então a gente precisa de fato ser representada por pessoas que têm as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, dividir essa história com tantas outras mulheres, e é um chamamento que a gente está fazendo sempre para as mulheres que gostam, tem muitas mulheres que gostam de política. O que não gosta de repente, de passar por todo esse processo, que realmente não é um simples processo, vai lá e concorre e deu, se ganhar, ganhou, não é isso. Ninguém vai lá e coloca a sua vida a crivo da sociedade para contentar um ego. Então, a gente realmente quer mudar alguma coisa. E a gente teve, na última eleição, muitas mulheres capacitadas e que se colocaram à disposição. Talvez a gente tenha que levar esse debate para a comunidade. O que está acontecendo? A gente precisa evoluir nesse sentido. Né? E jamais eu questiono a questão das subrepresentações. Muito tranquilo, todos podem estar incluídos, devem estar incluídos na política, porque a gente melhora muito, a gente divide opiniões, então a gente trabalha de uma melhor forma. Isso acontece dentro da Câmara de Vereadores. Hoje, quando eu sou a única mulher ali, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque eu não penso em mim, eu penso numa coletividade, eu preciso pensar num grupo muito grande de mulheres. Então a gente está sempre se abrindo, sempre perguntando para uma Além do conhecida. foco da saúde, tem que lutar pelos direitos das mulheres em geral, não? A questão social também sempre teve muito presente, como assistente social sempre me posicionei muito firme na questão da defesa de direitos. Direitos precisam ser respeitados, ser protegidos. E as pessoas também precisam tomar posse, né, disso, ter conhecimento, ter orientação. Às vezes a gente não consegue fazer as coisas pelas pessoas. E é bom isso. As pessoas também precisam se empoderar da sua vida, né? Então, como assistente social, eu recebo muitas demandas que às vezes dá a impressão que ela quer que eu decida por ela. E eu não posso, são coisas muito particulares, então a gente dar esse suporte, mas a decisão final sempre vai ser do cidadão, da pessoa que está enfrentando uma dificuldade, um problema, né? Aqui em Santiago, eu acredito que não seja uma realidade, inclusive a gente acompanha sempre as sessões da Câmara, mas ainda há muita discriminação. A gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de perceber, né? Mas existe sim na vida, no mundo político, é inquestionável, em qualquer âmbito municipal, estadual e nacional, e a gente tem visto uma política também muitas vezes radical, que puxa para dois extremos. Então, a gente acaba estando no meio disso e parece que a mulher está em cima do muro. Não, jamais. Sempre fui uma pessoa muito posicionada nas minhas decisões, tenho lado, faço da melhor forma possível e da forma que eu acho justo, mas claro que cada um tem o seu ver, né, de cada situação. E a gente enfrenta dificuldades que tu te vê minoria. Então, a gente precisa estar conversando, estar se dando ao respeito dentro desse espaço, para que a gente seja respeitada, né? Além da saúde, quais as principais demandas que chegam até a Câmara de Vereadores aqui no município de Santiago? As principais, fora a saúde. Cada vereador tem o seu perfil, a sua forma de trabalhar, né? Então, pode ser que seja diferente. Então, tem colegas que se identificam com a infraestrutura, tem colegas que se identificam mais com o campo. As pessoas que me procuram estão mais ligadas, sim, a vulnerabilidades, a situações econômicas, a fragilidades, a pessoas
doentes e também pessoas que vivem sozinhas, sabe? Então, muitos, às vezes, atritos e conflitos familiares e que a gente consegue sim estar fazendo uma orientação, estar acompanhando de perto. Eu tenho alegria, quase que na maioria das vezes, de ver os problemas resolvidos. Claro que isso não tem como acontecer na totalidade, porque tem muitos problemas que vêm de uma vida inteira e que a gente não consegue resolver, às vezes, em tão pouco tempo, né? Mas a minha demanda maior é essa, sim. A gente está vendo agora também uma procura grande por emprego, devido à situação econômica de que atravessa o país, né? Então, em Santiago não é diferente. Então, bastante gente procurando formação e a gente tem a felicidade de dizer que a nossa administração tem esse olhar. Hoje ainda está em curso vários qualificação através do Senac, do Sebrae, da própria prefeitura, da Secretaria do Desenvolvimento Social. Então, a gente está sempre à disposição também e oferecendo essa oportunidade. Eu não tenho currículo, eu não tenho... Porque de boca as coisas não funcionam mais. Hoje as coisas têm que ser registradas, tu tem que escolher alguma coisa para te fazer. Então, muitas pessoas chegam até mim, eu quero fazer qualquer coisa. Eu disse, não, mas o que tu gosta de fazer? Né? Vamos ver o que tem à disposição. A gente olha o que tem de vaga, te enquadra em alguma coisa. Não quer fazer um curso, alguma qualificação? Tem, várias. Então, que primeiro a pessoa saiba o que quer, para que a gente possa também auxiliar nesse caminho. E a Câmara de Vereadores de Santiago, a gente nota que tem uma integração muito boa com a administração municipal, né? Coisa que a gente não vê, às vezes, em outros municípios, né? Muito boa, Davi, porque a gente tem uma gestão séria e comprometida com o município, então a gente consegue, todo mundo está trabalhando para o melhor para o nosso município. Isso a nível de executivo, e eu te diria até da sociedade como um todo de forma organizada. A gente teve agora, há pouco tempo, a conquista da Delegacia Especializada da Mulher, onde a gente foi reconhecido a nível estadual pela União de todos os poderes. Não era o executivo, não era o legislativo, não era a segurança pública, a educação, não era o desenvolvimento social. Todas as pessoas, todos os órgãos e entidades organizadas estavam de mãos dadas. É a Coordenadoria da Mulher, é os CRAS, é o CREAS, é os Lions, é os Rotaries. Então, a sociedade como um todo, os conselhos municipais, que é formado por pessoas da comunidade, sim, e que reconhecem essa necessidade, essa luta, não, vamos apoiar. Então, há um apoio muito grande em volta dessas conquistas que são feitas e que é de um coletivo, né? Então, Santiago, nós estamos num caminho sem volta para evolução, somos polo. Então, a gente abraça aqui diversos municípios ao redor, que vem em nós um espelho, vem aqui a mãe, diria, né, a mãe solo, vem buscar aqui saúde, vem buscar aqui informação, vem visitar a prefeitura para conhecer os programas sociais que dão muito certo. E eu cito especialmente o Forma e Saúde, o Criança Feliz, o Bola para o Futuro, são programas que têm mais de décadas e que dão muito certo, que eu já participei com meu filho do Bola para o Futuro, eu já participei com milhares de crianças que estiveram ali. O Forma e Saúde, eu vejo pessoas acima de 60 anos que têm uma agenda apertada, porque elas têm compromisso consigo, com a saúde, porque isso envolve também saúde, desenvolvimento, motricidade, parceria, a questão social. Tanta gente que vive sozinha e acaba achando naquele grupo ali, vínculo de amizade eterna. E essa integração vai além da política, né? Porque hoje mesmo a gente estava participando ali no Centro Empresarial de mais uma ação da informação ali do protocolo Não é Não, né? Promovido pela Coordenadoria
dos Direitos da Mulher aqui de Santiago, e a gente vendo essa integração das forças de segurança das outras instituições. Isso para o município é muito bom, né? E exemplo diz que Santiago está entre as cidades mais seguras do Brasil, né? Essa integração das forças de segurança, Ministério Público, Judiciário e a própria administração pública e a Câmara de Vereadores. Para uma cidade é um exemplo, nós somos um exemplo para o Brasil, porque estamos entre as melhores cidades seguras do Brasil. Essa citação não podia deixar de vir, e que bom, Davi, que bom que tu me traz a lembrança, e a gente não pode deixar de falar. Santiago é modelo para o Brasil. Estamos entre as melhores cidades para se viver. Estamos entre as 15 cidades mais seguras. Mais seguras. Então, isso não é uma invenção, não é um estudo de alguém que inventou isso. Sim. Tu vê isso na realidade. Tu vê as pessoas que vão para os grandes centros trabalhar e voltarem, se aposentam, eu vou para minha terra, eu vou para Santiago. Pessoas que enfrentam dificuldades de saúde, e isso é muito comum. Eu vou para Santiago, minha irmã mora lá. Acontecia muito também, a filha está grávida, ela vai ganhar neném em Santiago. Então, a gente vê esse retorno e enche o coração. Então, são coisas que nos alegram, porque a gente está trabalhando para que isso seja cada vez melhor. Não que vivemos no país das maravilhas, de forma nenhuma. A gente tem tantas dificuldades quanto todos os outros municípios do Brasil, mas nós trabalhamos de uma forma harmônica em nome do cidadão. Ninguém aqui está pensando nesse período em carreira política. Eu sou uma pessoa partidária, eu nunca olhei nenhuma pessoa por partido. Então, eu me dou com A, B, C, com todas as pessoas, porque eu não me importa qual é o partido dela. O que me importa é que ela seja uma boa pessoa e que a gente possa ter essa discussão e chegar num melhor resultado, porque nem sempre eu vou estar com a razão, nem sempre o outro também vai fazer da melhor forma, e a gente pode estar melhorando sempre. Isso sim contribui para uma sociedade mais justa, mais democrática e especialmente com qualidade de vida para as pessoas que escolhem viver aqui. Trocando de assunto agora, saúde pública. Nós sabemos que a saúde pública no Brasil é garantida principalmente pelo SUS, né? Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 1988. Como que funciona o SUS, o sistema, até chegar, digamos, numa unidade básica aqui do nosso município? É uma gestão compartilhada? Governo federal, estadual, municipal? É mais ou menos nessa escala? É bem nessa escala, Davi. Eu te digo que é bem nessa escala. O SUS, para mim, é um marco, um divisor de águas na nossa sociedade brasileira. É um marco da igualdade social, onde as pessoas, num passado não tão distante, que essa nossa Constituição é de 1988, as pessoas não tinham o direito à saúde. Então, havia muita caridade. O serviço social, muito tempo, foi ligado à caridade. Me ajuda, me faz favor. Não, a gente luta por direitos. A gente faz com que as pessoas se empoderem do direito. Então, é um trabalho que está muito ligado assim, à minha missão, acredito que aqui na Terra, que é isso. O que é SUS para mim? Cara, SUS é do abrir os olhos e respirar até o anoitecer e ter uma noite de sono tranquilo. Então, o SUS para mim não está ligado à doença. E isso que eu tento passar muitas vezes, as pessoas acha que está tudo bem. Não acho que está tudo bem, porque a gente precisa tratar a doença. Estamos num mundo cada vez mais doente, cada vez mais doente e mais dependente do sistema. Então, o SUS, eu arrisco dizer que quase que 90%, com certeza mais de 80% da população brasileira é dependente do SUS. Então, a gente precisa, sim, fortalecer políticas públicas de promoção da saúde, de prevenção de doenças, e também que as pessoas se empoderem do seu cuidado, que as pessoas tenham essa responsabilidade de saber o que é certo. E hoje em dia, com um mundo tão digital, informatizado, essas informações elas se espalham de uma forma muito rápida. E a gente precisa usar isso em todos os meios de comunicação. Como é que eu posso... Tu vai num médico, ele vai te dizer, a receita inicial é a mesma para todos.
beber água, fazer caminhada, fazer exercício físico, ter a qualidade do sono. Então, são coisas que a gente precisa fazer por nós, né? Não tem como eu pedir para o marido, vai na academia para mim. Não existe, embora eu quisesse, né, Davi? Porque eu não sou adepta do esporte, mas a gente sabe, a gente trabalha muito nisso. Então, o SUS é muito grande, é um menino, assim, jovem em idade, porque o SUS tem 30 e poucos anos, então ele tem muito que crescer ainda. Mas hoje ele é responsável pela nossa vida. No momento que se nasce, já é aplicada uma vacina pelo SUS, independente de convênio, de quem é. Então, tu já começa ali a dependência. Sim. A água, que é um tema também que a gente tem se envolvido bastante, e água para mim é vida, eu tenho o maior respeito por esse tema e pela qualidade da água. A água é fiscalizada pelo SUS. As amostras, análises, cientistas, muitas pessoas se dedicam a isso. O que seria do mundo se a água fosse realmente contaminada e fizesse mal? Então, a gente esclarece que existe um trabalho muito grande por trás disso. As vacinas, elas são inquestionavelmente a melhor evolução que se existiu. Tu trabalha em prevenção. Eu vim de um tempo que ainda quando pequena visitava o cemitério com a minha avó e era cheio de túmulos pequenos. Hoje eu não admito perder um bebê. Não pode, nós temos que evoluir para que isso não aconteça. E a gente tem uma redução significativa no número da mortalidade infantil. Então tem que se reconhecer muitos avanços que a gente teve. Doenças graves, crônicas e caras de se tratar, como tuberculose, o HIV, a oncologia, elas são tratadas pelo SUS, a sua totalidade. Então, há de se ter muito recurso para isso, e se tem, só que ele é limitado. Então, o SUS não fabrica dinheiro, tudo é uma questão de gestão. A gente precisa. Esse é um espaço que eu não admito corrupção e que me envergonha quando eu vejo qualquer caso de roubo, de desvio, de corrupção na saúde, porque isso é uma coisa imperdoável. Então, tu tira do SUS, tu tira a vida de alguém. Então, tu está mexendo num terreno muito, muito sério, essencial, que é a vida. E temos a questão também da alta complexidade, né? Porque hospitais e centros a maioria, né, estão preparados para tratamentos graves, né, como transplantes, inclusive, isso a maioria pelo SUS, né, garantidos pelo sistema de saúde. Isso é muito importante para a população. Muito importante, Davi. Eu que tenho contato direto com um serviço de hemodiálise, e a gente sabe a dependência que tem, dezenas de pessoas em Santiago, inúmeras pessoas no estado e milhares no Brasil, do que é essa expectativa de tu esperar por um órgão. Então, a doação de órgãos, ela é feita quase que na totalidade pelo SUS. 99% dos transplantes são o SUS, e a gente sabe a importância que é isso. Muitas pessoas dependem desse órgão para uma sobrevida. Então, a gente reconhece esse Sistema Único de Saúde como essencial, como realmente a menina dos olhos do Brasil. Tanto que muitos outros países afora, mais desenvolvidos, mais ricos, eles de alguma forma se espelham na nossa saúde pública, na nossa saúde coletiva. E a questão da alta complexidade, e entra assim a gestão dos serviços de alto a baixo. Uhum. Então, tem um grande gargalo, porque a gente tem um adoecimento muito grande, a gente tem uma demanda muito grande e que às vezes não é atendido a tempo. Então, tem muito que se evoluir. E isso, e por esse motivo também eu trabalho e prezo muito pela promoção da saúde. No momento que a gente começar a ter controle, ter estabilidade, a gente vai ter, então, uma alta complexidade que funcione conforme o que tem à disposição. Hoje, a gente vê superlotações. Se tu ligar agora no USM, vão te dizer que está com 200% a mais da capacidade, porque eu tive essa informação hoje. E que tratam casos de alta complexidade, que é o risco alto de morte. Né? Também nós temos uma dificuldade da média complexidade, que é um paciente que precisa sim de atendimento, mas que não é
o mais grave. Então, a gente, dentro de um sistema que é um recurso limitado, e eu preciso dizer que sempre foi uma luta nossa a questão do financiamento adequado ao SUS. Sim. Então, a gente tem essa divisão de valores e ele já nasceu com dívidas, já nasceu com pendências, então a gente precisa fazer com que ele funcione, mas para ele funcionar, ele precisa então, ter um orçamento adequado. A gente trabalhando com a demanda lá em cima, a capacidade de orçamento, então, não é no mesmo nível, e então já compromete todo o serviço, tanto técnico como recursos humanos, tudo, né? Nós temos ainda 2 questões ainda para falar, já estamos entrando na última parte do nosso podcast, mas uma questão aí que é atual e entristece todos nós gaúchos, que é a questão dos feminicídios. O enfrentamento da violência contra a mulher, já estamos no 43º feminicídio, né, confirmado, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Na sua opinião como vereadora e também como mulher, quais são as causas? O que está levando esse elevado número de feminicídios aqui no nosso Rio Grande do Sul? Que bom essa discussão, Davi. A gente precisa falar sobre isso. Eu sou de acordo que a imprensa é muito parceira nisso. A gente está no 46º, se não me engano. É uma evolução assim, que te entristece muito tu levantar de manhã e ter uma notícia de feminicídio. Então, essas mulheres estão morrendo nas mãos, grande parte dos seus companheiros, dos seus maridos, das pessoas com quem dividiram segredos, intimidades. Isso é muito, muito grave. Então, a gente tem uma rede de proteção que funciona. Eu te digo que a segurança pública está com os olhos voltados. A gente tem rigidez legal sobre isso e isso aumentou bastante nos últimos anos, especialmente de 2025 para cá, a rigidez da punição também. E a gente tem visto isso também nos relatórios. Só que a gente vem de um passado que escondia esse crime. Sim. Eu vejo assim, a gente vem de um passado onde era normal o marido espancar a mulher, surrar os filhos, e isso é uma evolução. Hoje, a gente já não admite mais isso. Então, a gente não educa dando uma surra, uma tunda de pau, como se dizia. A mulher não tem que o marido chegar alcoolizado de noite porque passou o dia trabalhando e tomar uma surra, sem nem saber por quê, muitas vezes. Isso era comum. Isso era comum e tu deve saber que também trabalhou na área de segurança pública e tem talvez até mais conhecimento que eu. E hoje a gente não admite isso. De forma nenhuma. Não existe como a mulher ficar calada. A segurança pública, ela está lado a lado com esse tema e trabalhando bastante, junto com uma rede de proteção que está com os olhos abertos. A gente tem aqui em Santiago, talvez algumas pessoas não tenham concordado quando a gente foi atrás da demanda da DEAN. Mas Santiago não tem feminicídio. O último foi há 14 anos. Que Santiago, tomara que nunca mais tenha. A gente já teve, teve tentativas de feminicídio recente. Então, houve colaboração das pessoas no salvamento, especialmente da nossa comunidade, que também é muito, muito leal, né, nesse sentido. E a gente não quer isso para nós. A gente atende toda uma região que precisa desse aparato. Quando estivemos lá defendendo a vinda da DEAN, era um dos motivos das dificuldades da gente avançar. Vocês não têm, mas vocês querem que tenha. Nós somos referência em segurança pública por isso. Porque a gente tem números... Pioneiros na Sala das Margaridas. Tem índices que não favorecem o aumento do serviço, mas tem índices que são usados pelo Estado como modelo. A segurança pública de Santiago é a menina dos olhos do governo do Estado. E como que tu não quer melhorar uma coisa boa? Então, a gente trabalha nesse sentido, de estar melhorando o que está bom. E não que não aconteça ainda, a gente sabe que acontece a violência doméstica, a gente está trabalhando muito firme nesse sentido. É um tema que a gente não pode estar abrindo tanto, até porque as pessoas precisam
como se diz, desse anonimato. Anonimato. Né? Então, a gente, no meu trabalho especialmente, eu não costumo expor as pessoas. Né? Mas existe violência doméstica, a gente está fazendo a orientação correta. Por que os homens matam? Não é amor. O amor não mata, o amor não fere. Né? Então, é esse instinto, talvez ultrapassado, de posse da mulher, que a gente precisa evoluir, precisa trabalhar junto com o homem. Porque a gente tem esse espaço muito aberto entre os nossos homens aqui da comunidade, também da região, para estar falando sobre isso. E daqui, quem sabe, não nasce uma semente que vai impulsionar no estado, que é o nosso estado. Essa é a notícia hoje que mais me envergonha, é a questão dos feminicídios, com certeza. O povo gaúcho é lembrado por isso, por ter um número alto de feminicídio. Se eu tivesse que falar em alguma coisa que me envergonha hoje do estado, é isso. É essa lembrança que fazem a relação do feminicídio com o povo gaúcho. Gostaria que a gente já não falasse isso o ano que vem, né? Mas a gente precisa falar sobre isso e vencer. Vencer isso aí. Com todas as forças que tem aqui na rede de proteção, a Coordenadoria da Mulher, que faz um trabalho fantástico. Eu iniciei ainda ali na comissão técnica, quando não existia coordenadoria. E a gente já pensava nisso de uma forma, porque as mulheres vêm nos procurar de uma forma muito tímida. Muito tímida. Então, tem que fazer uma abordagem também muito acolhedora. Elas precisam e merecem. E a mulher quase nunca vem sozinha. A mulher traz os filhos. Então, a gente tem muita responsabilidade quando se trata desse assunto. Porque não é simplesmente expor um fato. Ninguém quer expor isso. A gente precisa expor a situação que se vive, né? Esse combate que precisa urgente acontecer da violência doméstica. A gente já não aceita mais isso. O assunto final, então, já para a gente nos encaminhando para o encerramento do nosso podcast, neste ano de 2026 foi criada a Comissão Especial da Qualidade da Água em Santiago, você foi a relatora. Qual a conclusão dos trabalhos desta comissão? Essa comissão, ela iniciou com o questionamento da qualidade da água, que é um tema que nos detém muito, porque a gente tem essa preocupação. Tu fala em qualidade da água, tu fala em vida, tu fala em saúde, tu fala em tanto adoecimento, às vezes, que é relacionado à água. E no andar desse trabalho, a gente trabalhou junto com o presidente da comissão, era o vereador Diniz, o colega Fernando, que colaborou muito nesse processo, também o colega Osiel e o Natan. Então, uma comissão que voltou os olhos para os problemas que a nossa sociedade relatava de maneira informal, posso te dizer. A pessoa levou uma garrafinha de uma água que tinha uma coloração escura. A gente levou uma conta que estava muito em desacordo, coisas assim. Então, foi se juntando alguns temas. Tipo a cobrança de faturas. Às vezes, 2 faturas no mês, as pessoas não entendiam. Uma fatura muito elevada, as pessoas não entendem e acabam pagando, Davi. Paga por uma coisa que não sabe o que é, sabe que não deve, porque tem consumos ali que são incontáveis, não teria como ser dessa pessoa. E também quanto às nossas vias, quanto às obras de infraestrutura que é realizada na cidade. Esse teve uma repercussão talvez maior, porque a gente conseguiu de fato mostrar para quem precisa ver, que é para a EGEA Corsã. A gente teve reunião também com o executivo, com o PROCON municipal e com a agência reguladora, a GESAM, que a agência reguladora, ela é quem fiscaliza o contrato. O contrato é entre a concessionária e o município. Somos nós fiscalizadores, nós vereadores e todos os consumidores. Há de se dar a responsabilidade a quem tem, todas as pessoas têm. Né? Então, a gente, enquanto representante, fez a nossa parte, atingiu um bom resultado e fez um dia inteiro de ouvidoria, uma ouvidoria itinerante da GESAM. Os ouvidores se deslocaram até a Santiago,
se colocaram à disposição, foi anunciado em todos os meios de comunicação que a gente estaria ali para ouvir a comunidade. Por quê? Porque não tinha reclamação formal. Esse órgão tinha apenas 3 notificações formalizadas do município de Santiago. Então, eles nem por longe imaginavam que Santiago tinha esse tipo de problema. Foi surpresa quando foi chamado por essa comissão para a gente ir relatar, é assim, 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 a gente precisa de auxílio. Também tivemos, após o início da nossa comissão, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul abriu uma comissão para tratar do mesmo tema. Nós, lá também, então não é só nós, o problema é muito maior. Então, numa pesquisa, num apanhado de documentos, a gente chegou próximo de 100 municípios que têm problemas relacionados à prestação de serviço da concessionária. Então, a gente fez contato com o presidente, que é ainda o deputado Cláudio Tatti. Nós precisamos de conversar. E ele se fez presente em uma das nossas reuniões, junto com a agência reguladora. E aí, se colocaram à disposição para estar no município, aqui ouvindo as pessoas. E o que eu posso te dizer assim, que precisava ter uma maior colaboração das pessoas, especialmente de quem tem problema relacionado, então, à prestação de serviços. Da água, não houve nenhuma queixa relacionada à qualidade da água. Há estudos, há todo um processo que foi apresentado pela Corsã e Egea de como que é tratada a água. A nossa água também ela é enviada amostras para laboratório e não é questionada a qualidade da água. Quanto à coloração da água, que acontece e a gente vê às vezes no Facebook ali, que é um meio informal, né? Então a gente tem conhecimento porque é daqui, porque se dá e tem amizade ali no Face também, e a gente não fecha os olhos para isso. Não, mas está acontecendo, a coloração está em desagrado, está marrom, está chocolate, as pessoas usam vários termos. Então a gente levou isso para questionamento. E há a explicação de que há alguns reparos que são feitos e que pode, né, cair terra, entrar sujeira na tubulação. Quando se falta água, como se faltou agora há poucos dias, que tem que se dizer que foi causado pelo clima, né? Então, existe a necessidade de fazer um expurgo, que eles chamam. Tu abrir a torneira e deixar correr, até limpar, porque vai limpar. Se tem sujeira no tubo, se tem sujeira na caixa, então tu abre e deixa correr. E o nosso questionamento foi imediato. Tá, mas daí nós vamos pagar por essa água? Sim, a gente vai pagar por essa água. Mas a gente toma uma água de qualidade. Ninguém vai tomar um copo de água suja. Claro. Né? Não tem como. Então, isso é assim. Então, todos os casos que acontecerem, a gente está divulgando muito isso, podem nos procurar. Qualquer um dos vereadores tem conhecimento desse tema. Está em pauta já na segunda-feira o nosso relatório final. Pode nos procurar que a gente vai estar orientando. É necessário fazer a notificação. Procura a agência, e temos aqui um ponto da Corsã e Egea, e também ressalto que esse é um dos temas que firmamos. A gente precisa continuar com o atendimento presencial das pessoas. As nossas pessoas precisam ter aonde ir, porque de forma remota, como está acontecendo essas coisas, e nós caminhávamos para isso, porque a nossa agência central é em Alegrete, a região, então a gente não abre mão de se ter um posto presencial onde as pessoas possam ir. Embora não saiam, talvez, de lá satisfeito, porque nem sempre ouve o que quer e nem sempre também tem a explicação a contento, mas a gente tem que ter. Primeiro lugar, procura o posto. Não resolveu? Temos o PROCON, que pode fazer o registro, tentar... O PROCON é um elo, né? Que tenta fazer essa negociação entre o usuário e a concessionária. Ou então já notifica direto ali na AGESAN, a AGESAN que é um órgão fiscalizador, regulador e que tem sim o poder de multa. Tem o poder de dizer, vocês estão errados. Né? Que define, ali no momento que inicia esse processo,
a Corsan já é notificada e tu não pode cortar a água dessa pessoa enquanto tu não resolver o problema. Então, quando tiver em tramitação, porque as pessoas têm muito medo de não pagar e cortarem a água. No momento que tu abre um processo, ele já fica impedido de cortar a tua água. Um processo que eu digo da GESAN, que é esse órgão regulador, né? Sim. Não adianta ir no Facebook e achar que não vão cortar água, que daí vão. Não tem formalidade. Embora ele seja para conhecimento e a gente aproveite de alguma forma, ele não tem, então, a importância de um registro, né? Conversamos então com a vereadora Alexandra Terra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e colocamos sempre os nossos meios de comunicação aqui do Grupo NP Expresso à disposição, tanto da Câmara de Vereadores como também você como vereadora. Igualmente, Davi, a gente se coloca sempre à disposição. Te agradeço muito esse convite, é uma honra realmente estar aqui fazendo parte desse programa. E a gente está sempre à disposição, seja na Câmara de Vereadores, seja através do nosso celular ou dos nossos serviços. Tá? Então, a Câmara de Vereadores também está sempre de portas abertas, das 8 às 14 horas. Temos sessões, as sessões ordinárias todas as segundas-feiras às 14 horas. Ela sempre é transmitida pelo rádio, mas agora entra num período eleitoral. Sim. Em que veda, então, essa transmissão. Então, as pessoas podem se fazer presente na nossa sessão. Muito obrigada. Chegamos, então, ao final de mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta Estação NP, que tem o apoio do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e o Grupo Felite. Desejamos a todos uma boa noite e um excelente final de semana.